Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando o dia mais uma vez com informações do Mengão queridão para vocês. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o Alan, nós vamos falar sobre o período de treinamentos que começa hoje lá no Ninho do Urubu, vamos falar sobre o Luiz Araújo e vou esclarecer também a situação de Gustavo Scarpa e Flamengo. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada de tudo que tá rolando, Mengão queridão. E eu já começo pedindo para você que puder colaborar com o nosso canal, apontar o seu celular aqui para o QR Code ou digitar a linha do nosso telefone ali para poder fazer aquele super pix para nos ajudar. Vocês sabem que eu nunca pedi, se eu estou pedindo agora é por conta do problema que aconteceu lá no Flanação VP. Mas só ajude se você puder ajudar. Se não puder, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos com seus amigos, que tá tudo bem, a gente vai andando, vai levando do jeito que a vida e o Papai do Céu deixar, tá bom? Nação Flamengo volta hoje aos treinos no Ninho do Urubu. A reapresentação dos atletas está marcada para agora de manhã e eles treinarão em 2 períodos se o Sampaoli não mudar o esquema que ele avisou que fará. Qual é o esquema que o Sampaoli avisou? Vai treinar de manhã uma parte mais física, uma parte mais forte e de tarde o tático. Aí no outro dia ele treina o tático de manhã, o físico à tarde. A ideia é deixar o elenco homogeneizado, ou seja, todo mundo no mesmo nível ali, tanto físico quanto tático. A gente já consegue perceber que o Jorge Sampaoli tem grande domínio já da parte tática com um grupo de jogadores. Já visto o último jogo contra o Grêmio, quando ele começou com 3 zagueiros, no intervalo ele mudou para 4, né, jogadores na linha defensiva. Ele quer poder fazer isso durante o jogo. E essa parada de 8 dias vai ajudá-lo a fazer isso. Sampaoli também pretende fazer jogadas ensaiadas com a bola parada e com a bola rolando. Ou seja, treinar o time de verdade, né, nação? Que até agora o Sampaoli não vinha conseguindo treinar essa equipe. E se no Flamengo boa parte da equipe vai começar hoje os treinamentos, boa parte porque vocês sabem que Arturo Vidal não está com o Flamengo, nem ele nem o Eric Pulgar que estão servindo a seleção chilena. Varela está servindo a seleção uruguaia e o Pedro mais o Ayrton Lucas estão servindo a seleção brasileira. Então, à exceção desses jogadores, todos os outros, inclusive Georgiano e Arrascaeta, estarão começando hoje essa mini pré-temporada que o Flamengo tem. E se o Flamengo está começando a mini pré-temporada, lá no Maracanã os caras já estão a todo vapor também para tentar recuperar o gramado. Uma das coisas que mais vem sendo debatido nos meios dos grupos de WhatsApp, das redes sociais que falam sobre o Flamengo, é a questão do gramado do Maracanã. O Maracanã está recebendo muitos jogos. Já foram 40 jogos só nesses 6 primeiros meses. O Mineirão, por exemplo, que recebe jogos de 2 equipes, já recebeu 18. O Horto, que recebe América, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 28. Nenhum clube grande do mundo tem um estádio que está recebendo tantos jogos quanto o Maracanã. Aumentaram os jogos esse ano também por conta da participação dos viceínos e principalmente também os viceínos jogando sempre pós-dia de jogo, sem dar um respiro de 24 horas para o gramado recuperar. Isso é ruim. Conversei com pessoas da administração do Maracanã e com pessoas que fazem a manutenção do gramado do Maracanã. O gramado vai ficar em condições para daqui a alguns dias, daqui a 8 dias, começarem os jogos novamente. Só que rapidamente o gramado vai voltar a sofrer depreciação. Por isso o Flamengo já está estudando até em tirar alguns jogos do Maracanã e levar para Brasília, pelo menos uns 2 ou 3, para dar tempo do gramado se regenerar, porque não adianta nada ficar jogando pertinho do Ninho do Urubu, mas ficar jogando num gramado ruim, que pode acontecer lesão, pode acontecer problemas de domínio. O jogo contra o Grêmio foi uma vergonha. Uma bola chegou pro Léo Pereira dominar, a bola quicou e criou vida. O Léo Pereira ficou desesperado atrás da bola. Então, mesmo a manutenção sendo feita e bem feita pela Greenleaf, ainda assim a quantidade exagerada de jogos
vai fazer com que o gramado volte a se depreciar e, se o Flamengo quiser, vai ter que tirar jogos do Maracanã. Fabrício, não é mais lógico, então, colocar o gramado híbrido? O gramado sintético? Gramado híbrido já é, né? Vamos lá, eu conversei com pessoas ligadas à administração do Maracanã e os caras fazem estudos todo santo dia para saber o que o mundo está fazendo, tá? E o que o mundo está fazendo nem chega perto do que o Flamengo está sofrendo. Por quê? Porque não existe estádio no mundo com 40 jogos em 6 meses. Nenhum. O San Siro e o Giuseppe Meazza são o mesmo estádio, recebem Inter de Milão e Milan. Os caras, nesses últimos 6 meses, fizeram 19 jogos lá. O Flamengo fez 40, mais do que o dobro. O Maracanã fez 40, mais do que o dobro do Giuseppe Meazza e do San Siro, que é um estádio só para receber Inter e Milan. O Santiago Bernabéu, 28 jogos. 18 jogos, desculpa. O Stamford Bridge do Chelsea, 19 jogos. Então, não tem lugar no mundo que o Flamengo possa se espelhar e falar assim, ó, eu vou fazer igual fizeram aqui. Porque esse gramado é bom para aguentar 40 jogos em 6 meses. Se continuar com a mesma quantidade de jogos, o Maraca fecha com 80 jogos no final do ano. E não tem estádio no mundo que fecha isso. Então não tem de onde o Flamengo, o Fluminense, pegar um exemplo para poder colocar ali. E sobre o gramado sintético. Nem o gramado sintético, segundo eu conversei com pessoas da administração do Maracanã, suportaria essa carga de jogos. Depreciaria menos, mas não suportaria. Agora, lá na Holanda, já há um movimento para abolir a questão dos gramados sintéticos. Não vai mais haver gramado sintético na Holanda. E a tendência é isso se esparrodar para o resto da Europa. A UEFA já estuda não permitir mais times que tenham um gramado sintético de participar das suas competições. É claro que ela não vai sair excluindo o time, mas os clubes vão ter que se adequar. O gramado do Maracanã é um gramado híbrido, tá? Que é o mesmo gramado do Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid. Então não vale a pena para o Flamengo investir mais uma grana, colocar um gramado sintético, e o Flamengo é totalmente contrário a isso. Algumas pessoas vieram me falar, Fabrício, mas o gramado do Botafogo é sintético, eles gastaram só 2 milhões e tal. O Flamengo é muito contrário a isso, porque tem um estudo dentro do Flamengo que comprova que o gramado sintético, se muito utilizado, ele afeta as articulações, joelho, tornozelo, tendões. Então é por isso que ele está sendo abolido no resto do mundo. O Flamengo não vai gastar uma grana para poder trocar o gramado de novo. Esse gramado híbrido que está no Maracanã, o Flamengo gastou 5 milhões de reais para colocar. Tem mais um detalhe. O Vasco, que está jogando e acabando com esse gramado, está na justiça para tirar o TPU do Flamengo, que é o termo provisório de uso do Maracanã. Então, se tirar, o Flamengo não vai mais administrar o Maracanã e vai ter perdido 5 milhões de investimento no gramado. Imagina só se o Flamengo gasta mais 2, totalizando 7 mil, para colocar um gramado, e o Vasco ir lá e tomar o termo de permissão de uso do Maracanã via Justiça do Rio de Janeiro do Flamengo. O Flamengo vai ter desperdiçado 7 milhões para deixar para qualquer um jogar, ou até mesmo para fazerem shows lá. Então o Flamengo não pode mudar mais esse gramado, porque é perder dinheiro. A licitação ainda não saiu. E pode ser que a 777, que a 888, com a 2020 ganhe a licitação e o Flamengo e o Fluminense percam. E aí? O Flamengo fez investimento no gramado e vai deixar para outros. Então o Flamengo não pode ficar gastando dinheiro nesse gramado, não. A ideia era trocar o gramado e deixar a Greenleaf ir tratando ele. Só que os vice-reinos entraram na parada, 40 jogos já foram realizados e o gramado está esse pasto. Então, pessoal, a solução para o Flamengo esse ano vai ser tirar jogos do Maracanã e levar para Brasília. Ah, vai cansar o time. Ah, o time pode perder pique nas rodadas finais do Brasileiro, na fase final da Libertadores. Ou é isso, ou joga num gramado ruim. Esse é o pecado de quem não tem estádio próprio. Nós não temos. Por que não compra o Maracanã? Porque o Maracanã é um patrimônio tombado do governo, do povo do Rio de Janeiro. Não pode ser vendido. É igual falar, por que não vende o Cristo Redentor? A mesma coisa, entendeu? Então o Flamengo vai ter que priorizar, tirar jogos do Maracanã para poupar o gramado e tentar, na reta final, ter um bom gramado. Vale lembrar ainda que a final da Libertadores da América vai ser no Maracanã, então alguns dias antes vai ser necessário entregar o gramado para a Conmebol, o estádio para a Conmebol fazer as reformas, se adequar e tudo para a final da Libertadores da América. Agora tem muita gente que tira onda com o Flamengo e também não tem estádio. O Grêmio
tá lá com o estádio penhorado por conta de dívidas na justiça. Então os caras cantam de galo que tem estádio, mas não pagou, vai ficar sem estádio, hein? Estufa o zóio aí. É assim que é, eu tô rindo de nervoso. Ó, não esquece de deixar o seu like, contribuir se você puder, compartilhar os nossos vídeos, chamar os seus amigos para virem para cá, para poder assistir, para poder prestigiar o nosso canal, fazer com que o nosso canal cresça e a gente continue trazendo as informações do Mengão Queridão para vocês, tá? Bom, o Alan tá muito irritado com tudo que tá acontecendo. Aliás, até o torcedor rubro-negro, né? O Atlético Mineiro tem demorado muito para devolver a minuta de contrato para o Flamengo, que chegou no Atlético Mineiro ontem. É que tudo já foi tão acertadinho nos contatos que as outras equipes tiveram, que não vai ter erro na minuta de contrato. É questão de ler só, assinar e mandar para o contrato de compra sair. Só que o Atlético Mineiro está preocupado com o Kudê. Tá enrolando o máximo possível, porque o Alan já tá liberado para treinar. Então ele já quer chegar no Rio de Janeiro e treinar. Isso se ele já não estiver no Rio mesmo, só esperando o aval do Atlético. Então, ontem à tardinha, o staff do Alan pressionou o Atlético Mineiro, que prometeu resolver a situação o mais rápida possível. A minuta de contrato já está com o Atlético Mineiro. A expectativa do Flamengo e do jogador é anunciar o jogador ainda hoje, nação. Mas pode ter certeza que o Atlético vai fazer tudo o que tiver que fazer para atrasar a vida do Flamengo, para dar aquela atrapalhadinha básica na vida do Flamengo, porque é coisa de adversários, né? E você que está achando que está demorando muito, lembrem-se, estamos tirando um jogador de um adversário nosso. Não é fácil. Nós estamos tirando do terceiro clube aqui do Brasil. Eu estava vendo no TikTok esses dias aí, um atleticano estava lá do lado de fora do Mineirão perguntando quem eram os principais adversários do Atlético. A maior parte da torcida atleticana respondeu Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Flamengo, nessa ordem, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Poucos atleticanos responderam Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mas o Flamengo estava sempre em primeiro ou em segundo. Então, faz parte do jogo. E, nação, para finalizar, situações de Scarpa e de Fabrício Dias, tá? Sabem que aqui no nosso canal a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe em nós mesmos. Vamos lá. Sobre Gustavo Scarpa, perguntei para um dirigente rubro-negro. Ele me respondeu o seguinte: não existe a mínima possibilidade de Scarpa no Flamengo. É mentira. Então, sobre o Scarpa, que acabou de ser vendido agora lá para a Inglaterra, tá feliz lá, não há nada neste momento entre Flamengo e Scarpa. Sobre Fabrício Dias, também, pelo que eu apurei, não há nada neste momento entre Flamengo e Fabrício Dias. Gostaria que tivesse, porque o cara tem nome de craque, joga muita bola, é novo, mas não tem absolutamente nada com o Fabrício Dias neste momento. Pode vir a ter, agora não existe nada. Beleza, nação? Agora, se tem um jogador que já está à vontade mesmo com a situação de ser rubro-negro, é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já alterou nas suas redes sociais o perfil da sua conta para jogador profissional do Flamengo. Tô doido para ver esses caras jogando pelo Mengão Queridão. Tô doido para ver Agostinho Rossi, Luiz Araújo, o Alan, Nicolás de la Cruz. A situação do Nicolás de la Cruz é um pouquinho mais complicada, mas os caras estão trabalhando em cima dela também. Basta o Flamengo tirar o caranguejo do bolso ali, colocar 3 contos de réis a mais ali, que os caras vendem o Nicolás de la Cruz, como eu falei para vocês que seria, né? Nação, essas foram as primeiras notícias do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Ao longo do dia eu trarei muito mais informações para vocês. O zóio fechado é porque são agora 4h48 da manhã. Ao longo do dia o zóio vai abrindo, tem gente que fica assustado. Pô, parece que o Fabrício tá dormindo, não é. Dormir 2 da manhã, acordar às 4 é brabo. Mas eu já acostumei. O zóio fica pequeno, mas eu já acostumei. Tamo juntos, nação. Deixa aquele like para compensar as noites sem sono. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente quarta-feira. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.